Glória a Deus. Os irmãos, aceite a paz do Senhor Jesus. Tem alguém a primeira vez aqui conhecendo a igreja? Quem não é batizado em igreja evangélica? Tem alguém? Um irmãozinho aqui. Tem mais alguém? Tem mais um irmãozinho? Tem mais alguém que não é batizado em igreja evangélica? A irmã? 4 pessoas, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Irmãos, assim como vocês estão vendo aí as guerras, né? As guerras são os sinais de Deus, tá? A Bíblia diz que as guerras são os sinais da vinda de Cristo. Mas ele fala assim para nós: não se atemorize, né? Não se atemorize. Eu vou orar ainda. Pode ficar de pé em nome de Jesus, senão eu vou orar. Eu só estou dando um respaldo aqui para os irmãos entenderem. O soldado, quando ele está lá no exército, ele fica o quê? Sentado ou fica de pé? Se ele estiver lá na, como é que fala? Eu não servi. De prontidão. A igreja é o exército de Deus, tem que ficar de prontidão. Estamos em guerra aí, o mundo está em guerra, mas esses são os sinais da vinda de Cristo. Mas ele fala para ninguém ter medo, né? Que isso é só o princípio. O que eu quero dizer? Que eles lá estão em guerra, mas nós também estamos em guerra. Quem sabia que nós estamos em guerra? Deixa eu te falar aqui, ó. A Bíblia diz que Satanás fica 24 horas na minha cola e na tua. Estamos em guerra ou não estamos? Só que lá é uma guerra material e aqui nós estamos uma guerra espiritual. Então o exército de Deus está aqui, a igreja está aqui. E além de mim, de você, a Bíblia diz que ele dá ordem ao anjo ao nosso respeito. Se aqui tiver 50 pessoas, tem 50 anjos aqui para guerrear conosco nesta noite. Então nós não estamos só. E além do mais, Jesus está à direita do Pai e Ele está lá orando, intercedendo e nos ajudando. Então nós estamos em guerra. Agora sim nós vamos orar. Senhor, nós estamos em guerra. E essa guerra é espiritual. Não podemos vencer, meu Pai, com a nossa força. Não podemos vencer com o nosso entendimento, nem com a nossa sabedoria. Essa guerra, Pai, nós só podemos vencer com as tuas armaduras. E as tuas armaduras é a tua palavra, as tuas armaduras é os louvores, a tua armadura é a oração, é o jejum. Mas agora a igreja que se coloca de pé na barreira, Deus, pela autoridade do Senhor, nós expulsamos todos os demônios que se colocaram contra a minha vida nesta noite, a tua vida, para impedir a minha e a tua oração chegar diante da glória de Deus, para impedir a minha e a tua bênção descer sobre a nossa vida nesta noite. Nós estamos em guerra e nesta hora nós estamos expulsando, aonde chegar essa oração, todos os demônios. Eu ordeno, aleluia, com a autoridade de Deus, em nome de Jesus, pode bater em retirada para o inferno, porque aqui só vai descer a glória de Deus. Aqui só vai descer a glória do Todo-Poderoso. Aqui só vai descer a glória de Jeová. É noite de cura. É noite de libertação. É noite de avivamento. É noite de renovo. É noite de restauração. Ah, Deus, aleluia, 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 aleluia. Eu não sei que o Senhor tem
Cristo. Eu repreendo agora. As correntes são quebradas agora em nome de Jesus. Aonde nós passarmos, tu não tem poder. Aleluia. Porque nós somos comprados com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Fique de pé ainda, mais um pouquinho. Mensageiro Nunes, eu quero que o senhor faça uma oração com a igreja. Feche os olhos como sempre em Deus. O nosso Deus é o Deus da salvação e a Jeová pertence a Ele. Está tudo entregue nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Soberano Deus, Criador do céu e da terra. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma noite estamos aqui, reunidos em espírito e em verdade, para revestir das armaduras do Senhor através da palavra, através do Espírito Santo que vive sobre cada nós. Derrama, meu Deus, sobre a vida dos teus ungidos, sobre a face da terra, o poder e a glória sobre cada um, para que a tua palavra se cumpra, sobre cada um, que a glória do Senhor está sobre todo aquele que teme a Deus. Temei a Deus e dá-lhe glória. Temei aquele que tem poder de dar vida, tem poder de salvar a alma, tem poder de repreender a enfermidade, tem poder de dar poder para você repreender a enfermidade da vida da pessoa. Ele dá poder e autoridade através do Espírito Santo. Você tem poder e autoridade. Se você abrir a boca e glorificar o nome do Senhor, e orar com fé, orar com garra, sabendo que o nosso Deus responde, e Ele responde com fogo do Espírito Santo, para queimar a enfermidade. Pode ser câncer, pode ser lepra, pode ser a doença que for, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda obra que nós retirada, repreendida em nome de Jesus Cristo, o nosso Deus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Eu deixo os irmãos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não sente não, peraí. Eu lembrei de um corinho. Faz tempo que eu não louvo. Não sei se a irmã Simone vai lembrar. Sol maior. Faz o ritmo aí de forró. Faz o ritmo aí pra ver se é sol. Vai. Ritmo de forró. Cadê o som da guitarra? Tá louco? Vai. Seu sangue é forte, Jesus. Seu sangue é forte. Seu sangue é forte, alimenta. Seu sangue é forte, Jesus. Seu sangue é forte. Muda agora. Tem que mudar agora. Oh, quero em mim, ó meu Jesus, eu quero em mim. Eu cantarei louvor. Oh, quero em mim, ó meu Jesus. Agora você vai pisar com força aí no chão. Ó. Pisa com força, com coragem, com poder. Pisa com força, com coragem, com poder.
Da Silvia, cântico. Satanás, se tu colocasse no útero dela esse câncer maligno, se foi alguma coisa que ela comeu, oferecido para o demônio, e ela comeu, e o demônio está aleijado lá no útero dela, no colo do útero, agora a igreja da barreira está em oração, está expulsando, arrancadora da raiz, toda a raiz do inferno, todo o câncer, vai arrancando o Senhor do ventre dela, do útero dela, e lança no inferno, e ela fica curado. Jesus, pela nossa fé, ela está curada. Isa com força. Aleluia, Jesus. Cadê aquele que caiu? 8h15, 8h10 mais ou menos. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Foi 3 dias de campanha, é isso? É, Jesus. 3 dias, né? Aleluia a Deus. Glória a Deus. O caminho. Glória a Deus. Manda eu te contar um testemunho pequeno Amém, Jesus. de um irmão. Ele foi convidado por uma irmã que era morna. Aleluia, Jesus. Morna. Quem sabe o que é morno? Nem quente nem frio, é morno. E ela convidou um rapaz para ir à igreja. E o rapaz foi. Eu queria que o Rogério estivesse aqui, mas não sei se ele vem. Eu falei que eu ia contar hoje. E ele foi convidado na igreja. Quando ele chegou na igreja, o grupo de louvor, os músicos, estavam louvando. Assim que ele chegou, que sentou, ele já caiu endemoniado. Glória a Deus. Ele falou que aquela banda, aquele conjunto, aquela banda, que era uma banda, eram umas pessoas que não davam brecha para Satanás. Não dava brecha para Satanás. Eram as pessoas muito direitas na presença de Deus. E ele caiu ali endemoniado, né, depois que ele conta, tudo isso. E ali o pastor, como costuma fazer, pegou o nome, a irmã pegou o nome, e o pastor se interessou pela causa daquele rapaz para ir visitá-lo. Só que o pastor nem a igreja sabia que o homem mexia com bruxaria. Ele mexia com bruxaria. Quando os sacerdotes eles souberam, soube que ele foi na igreja, ficaram furiosos. E falaram, a gente tem que fazer algo para ele não ter esse encontro com esse pastor. E o pastor ficou por diversas vezes querendo fazer visita. Só que ele começou a fazer trabalho para que o pastor não tivesse uma visita na vida dele, para visitar. E ele começou a mexer os pauzinhos, como fizeram comigo. E o negócio acontece. A primeira vez que ele marcou a visita, o rapaz fez um trabalho e derrubou o filho na moto. Acabou a moto, o rapaz não morreu. Eu até lembro desse irmão aqui que vem aqui, esse ministro que vem aqui, que o filho capotou o carro várias vezes. Geraldo. Irmão, vocês acham que nós estamos em guerra com o quê? Comigo. Às vezes você está em guerra comigo, mas tu está errando o alvo. Se tu estiver em guerra comigo, tu está errando o alvo. Está perdendo tempo. Imagine quantas pessoas você traz para a igreja. E sabe que não que você está arrancando a mão
Satanás. É Deus. Aí como eu falei no começo, nós estamos em guerra. Mas é uma guerra espiritual. Então ele fez de tudo para impedir o pastor chegar na vida dele. Aí ele não conseguiu. O pastor marcou a segunda visita. Ele falou, olha, eu vou tocar nele de novo. Aí fez os trabalhos lá. O homem mexia com bruxaria. E aconteceu um acidente, o pastor não morreu. Aí ele reuniu toda a cúpula e falou, agora nós vamos matar. Porque antes a gente só queria impedir ele. Agora nós vamos matá-lo. Vamos matar esse pastor. E aconteceu que o carro do pastor capotou. Acabou o carro todinho. E não aconteceu nada com o pastor. Por que eu comecei o culto assim? Não é de qualquer jeito que você vai subir aqui para louvar. Tu está entendendo? Tu não está aqui como artista, nem como se mostrar para ninguém que tu toca, ou que tu louva, ou que tu prega, ou que tu faz visita, ou sei lá, todos os campos de dom da igreja. A nossa guerra é espiritual. Eu quero te dizer que ele vai fazer de tudo, para usar o meio, para te impedir. Não é só dentro da igreja que ele usa as pessoas. Ele usa o teu vizinho. Ele usa o teu colega de trabalho. Ele usa na rua. É no trânsito. É em todo lado. A armação satânica contra a minha vida é a tua que é cristã. É Deus. Nós somos cristãos. E nós somos uma ameaça. Nós somos um soldado de Cristo. Nós somos uma ameaça. Porque a cada dia vem alguém na igreja porque te chamou. É Deus. Foi lá e tirou aquela pessoa de lá. E o inimigo não vai ficar satisfeito. Ele vai fazer de tudo para te aborrecer, para te chatear, para te destruir. A palavra forte, né? Destruir. Mas o sangue de Jesus é forte. Eu peço, Jesus, nos cubra com o teu sangue. Quando nós estivermos no nosso lar, quando a gente sair do nosso lar, quando a gente entrar no nosso lar, por onde nós andar, Senhor, nos proteja debaixo da sombra da tua mão. Derrote sempre teus anjos, sim, Deus, ao nosso respeito. Nos guarda, coloca os anjos ao redor do ônibus de viagem, ao redor dos nossos carros na viagem, onde nós trabalharmos, coloca os anjos para nos proteger. Coloca os anjos para nos guardar. Aleluia, Jesus. Aí eu pergunto, estava ontem pensando, por que tantas pessoas provaram a glória de Deus, provaram o amor de Deus, provaram o Espírito Santo, e hoje não estão mais na presença de Deus? Por quê? Eu pergunto por quê? Por quê? Talvez você fale assim, eu falei que era atrapalhado, eu não falei que era um lobo vestido de ovelhas, nada disso. É que a pessoa não vigiou. Ela não vigiou. E Satanás veio como um ladrão. E foi entrando na mente daquela pessoa. Pessoas que foram até pro lixo. Irmão, o ser humano está virando um lixo. Lixo. Sabe o que é lixo? Eles dormem assim no meio do lixo. Os ratos passando deles dormem. Se tu for perguntar lá, 99% foram servos de Deus. 99% foram pregador da palavra de Deus. Foram músicos da casa do Senhor. Foram de grupo de visita. Mas ele veio como ladrão, tirou a pessoa da presença de Deus. E a pessoa não tem mais força. Ela está como uma mosca quando cai na teia de aranha. Ela solta uma perninha e agarra a outra. Não tem mais força.
E eu tinha uma Bíblia de bolso. Sabe essas Bíblias de bolso? Quando você é novo na fé, você só quer comer Bíblia. Quando você é velho na fé, você não come mais nada. Come nada de Bíblia, não come nada. Nem traz a Bíblia para a igreja. Quando eu abri aquela Bíblia, no meio da barca, que a barca demora um pouquinho, quando eu abri, veio uma mulher negra chorando, e falou: irmão, deu uma palavra para mim. Aleluia. A minha alma tem sede, eu era uma missionária. A igreja de Deus é amor. Sabe, nós não estamos vindo da prostituição. Aleluia, Senhor. Eu falei: minha irmã, não olhe o ser humano. Quando você entra na igreja, o ser humano fica, já te condena. Vai falar de novo aceitando Jesus, mas a vida toda ele aceitou Jesus, a vida toda ele reconciliou, a vida toda. Pisa com força, com coragem, com poder na cabeça de Satanás. Dá um passo na tua vida. Seja um ministro, seja uma missionária na casa do Senhor, mas não deixe Satanás bagunçar a tua vida. Não deixe. Aleluia. Você não veio para ser cauda, você veio para ser cabeça, assim diz o Senhor. Até o dia de hoje tem andado nos teus próprios caminhos, mas ai, se você andar no caminho do Senhor, Ele tudo fará. Só confie. Porque às vezes nós não queremos negar a si mesmo. Queremos ser servos, mas não queremos negar. Não queremos negar o desejo do mundo para andar no caminho do Senhor. Eu não sei porquê que Deus está me levando nesse caminho. Eu sei que a campanha é um caminho, mas eu separei a mensagem aqui bonitinha, mas Deus está me levando para outro caminho. Vou te dizer uma coisa, sem medo de errar. Sem medo. E se eu fizer uma pergunta, tu não vai saber responder. Eu pergunto para a igreja: Deus está com quem vai à igreja? Pensa aí, pensa um pouquinho. Deus está com quem vai na igreja? Está vendo como é difícil? Deus não está com quem vai na igreja. Deus está com quem é a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja. E o Espírito Santo tem que habitar dentro de você e tem que habitar dentro de mim. Se não fosse assim, se Deus está com todos que vão na igreja, porque muitos já saíram da presença de Deus, principalmente aqueles que foram crescidos no berço. É diferente, né? Vir do mundo e crescer no berço evangélico e ir para o mundo. As pessoas crescem e é para a igreja só porque a mãe levava, só porque o pai levava, porque a criança ninguém tem domínio, né? A criança não tem domínio sobre ela, mas quando ela cresce e fica rapazinho, ou já uma mocinha, ela já fala: não manda em mim, eu sou dono do meu nariz, eu não quero saber mais de igreja, eu só ia porque eu era criança. Aí vai embora. Aí fica o filho pródigo, né? Mas lá na frente ele vai lembrar, ela vai lembrar. Ela vai lembrar do caminho que o pai ensinou, que a mãe ensinou. E ela vai voltar. Vai. Nunca desista da tua filha, nunca desista do teu filho. Porque ele tem promessa para Deus. Promessa. Então aqui para vocês, sejam cheios do Espírito Santo. Mas jejue mesmo. Mas jejue mesmo. Olha, eu vou jejuar hoje, Deus. Não precisa ninguém saber. Mas eu vou jejuar para ser um vaso nas tuas mãos. Nós não estamos brincando aqui de ser levita, de ser adoradores. Não estamos brincando de ser crente. Não estamos... Estamos aqui para ser
ser vaso de Deus. Amém, Jesus. E quando a gente abrir a boca, Deus vem curar, Aleluia a Deus. vem resgatar vidas, vem trazer vidas, vem resgatar vidas que estão no lamaçal do pecado, vidas que estão desorientadas, vidas que estão pensando em tirar a própria vida, pensando em um suicídio, vidas que acham que não tem mais jeito para a sua vida, acho que não tem mais jeito. Aí vem você e fala: Deus tem, aleluia, um refúgio na tua vida. Porque na igreja todo mundo é crente, mas eu quero ver no meio da escola. Aleluia, Senhor. E eu vou te falar, igreja, é mais fácil você ser arrastado para um mundão com eles do que você convidar um daqueles e trazer para a igreja. A convivência arrasta mesmo. Mas arrasta bonito e leva o jovem. Porque Satanás ele incorpora, tem que entender. Ele incorpora e ele encanta. Ele encanta aquela pessoa, encanta aquele jovem. Eu estou falando de jovem, não sei por quê. Encanta o jovem e o jovem cai. Mesmo sendo cristão, cai, encanta, arrasta a pessoa. Mas o sangue de Jesus tem poder. Jesus está te alertando nesta noite. Jesus está te despertando nesta noite. E você vai sair daqui determinado, vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui, aleluia, louvado seja Deus, como um exército de Deus, como um soldado de Deus, para lutar com as guerras espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia aí. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Santo é o Senhor. Lucas, capítulo 1. Aleluia. Aleluia. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Não precisa levantar a mão, não precisa. Não precisa. Quem é dos pais que criou seus filhos ou mãe, que criou desde bebezinho nos caminhos do Senhor, ele cresceu e não quer mais saber de igreja, não quer mais saber de Deus. E a maior fé que você tem é de ver ele aqui um dia, ou um dia não, ele vir para ficar para sempre. Aleluia. Ele voltar para a casa do Pai e se tornar uma serva, um servo, um pastor da palavra de Deus. Aleluia. No final nós vamos estar orando. Começa já aí no teu coração colocar em fé. Aleluia. Nós estamos em guerra, e a guerra é espiritual. Não desista, não desista, não pare de pedir a Deus para ver teu filho e tua filha aqui na presença do Senhor, servindo ao Senhor. Lucas capítulo 1, versículo 5. Existiu no tempo de Herodes da Judeia um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Araão, e o seu nome era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos. Eles não tinham filho porque Isabel era estéril e ambos já eram avançados em idade.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abre lá em Marcos capítulo 1. Pode vir, James. Eu quero tu bem perto de mim. Dá um banco para ele aqui, ó. Tem um aqui, ó. Eu vou buscar tu não, eu. Vai ficar lá na frente, porque eu estou te esperando, rapaz. Cadê ela? Ah, tá aqui, fica os dois ali. Fica aqui daí. Não tá meio grandão, né? Meu Deus. Ó, Marcos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas: eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Como é a campanha? O caminho, né? O único caminho. Quando o presbítero Rogério falou comigo, só vinha para mim João Batista. Só João Batista. Aí eu estava muito resfriado, muito ruim. Eu acordei 3 horas da manhã. Eu falei, então eu vou ler a Bíblia, preparar já o culto, porque depois da correria do dia não dá nem para pegar a Bíblia. Aí peguei ali, fiz uns estudos e acordei e fui trabalhar. Só que hoje eu não fui trabalhar, fiquei trabalhando em casa, para não perder o culto. Porque se eu sair para trabalhar, eu perco o culto. Então não fui trabalhar para não perder o culto. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel eram estéril. No caso, Isabel não podia ter filho. Mas a Bíblia diz pelo profeta Isaías que João vinha preparar o caminho. Ele viria como um anjo preparar o caminho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Só que já era avançado na idade. Isabel era estéril. E ele, como sacerdote, veja só, nessa época não tinha igreja assim. Quem sabia? Não tinha igreja assim. O sacerdote entrava lá no templo e ia orar a Deus e trazia um recado para o povo. Era assim, mensageiro. Só que eles lançavam uma sorte. Não sei como eles lançavam uma sorte. Vamos ver quem é que vai ser escolhido para entrar dentro do templo e falar com Deus. Aí a sorte caiu em quem? Em Zacarias. Volta lá de novo para Lucas. No 7, não tinham filhos porque Isabel era estéril. No 8, e aconteceu que exercendo ele o sacerdócio, quem? Zacarias, diante de Deus, na ordem da sua turma, tinha uma turma de sacerdotes. Lucas capítulo 8. Segundo, no 9, o costume sacerdotal coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. A sorte caiu em Zacarias e ele tinha que entrar no templo para oferecer incenso a Deus. E toda a multidão do povo estava lá fora, orando a hora do incenso. Estava o povo todo lá esperando os sacerdotes trazer uma profecia, trazer um recado de Deus para eles, porque só o sacerdote entrava, um por vez, escolhidos.
Aí diz assim o 11: e um anjo do Senhor lhe apareceu. Apareceu para quem? Para Zacarias. Glória a Deus. Posto em pé, à direita do altar do incenso, aparece um anjo, aleluia, de pé para Zacarias. Louvado seja o nome santo do Senhor. Lembra que eu falei que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito? Se tiver 50 pessoas aqui, tem 50 anjos aqui para lutar conosco nessa noite. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele, porque ele vê o anjo. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, Zacarias, não temas, porque eu, aleluia, porque a tua oração foi ouvida. Nós acabamos de orar. Deus ouve a oração da igreja da Barreira e prova-a. Cura ela lá, Jesus. Ela venha vomitar o câncer. Ela venha, aleluia, evacuar o câncer, o raiz, o ferro, o tudo. Porque tu garante aqui, Deus. O próprio anjo fala: Zacarias, Deus tem ouvido a tua oração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. Mas não era estéril. Mas não era estéril. Mas a profecia, há uns 700 anos antes de Cristo, em João Batista, foi revelada para Isaías, que ele prepararia o caminho dele. João Batista. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Santo é o Senhor. Mas o que ele disse no 3: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, ao qual porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor e não beberá vinho. Cuidado, crente. Aleluia, Senhor. A Bíblia está falando aqui, louvado seja Deus, que ele será grande diante dele. Quem? João Batista. Ele será grande diante do Senhor e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Seja cheio você também. Seja cheia a igreja. Se virada com o Espírito Santo, irmãozinho. Não beba bebida forte não, que tira teu juízo. Mas seja cheio do Espírito Santo. Assim o anjo está falando para Zacarias, antes mesmo de ser João Batista. Aleluia. Porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe Isabel. Desde o ventre. E ele converterá muito dos seus filhos de Israel. Ele que é João Batista. Ele converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias. A mesma virtude de Elias, o mesmo poder que Elias tem. A Bíblia está falando que João Batista ia ser da mesma forma. Da mesma forma. Isso garante que você e eu temos o mesmo poder que Deus nos dá. Mas tem que ser cheio. Mas tem que ser cheio, mensageiro Nuno. Deus dará visões. Deus dará o dom de cura. Deus dará o dom de profecias. Deus dará o dom de língua. Louvado seja o seu nome, Jesus. Aleluia. Irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e
prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse-lhe então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Como eu terei certeza dessa profecia, que a minha mulher vai ter um filho? Glória a Deus! Ele não falou, tá bom, eu creio, Deus. Ele falou, como vou ter certeza? Como será isso? Glória a Deus! Como que eu vou crer? Aleluia! Aleluia! Aí de repente, né, ele fala assim, no 18, disse então Zacarias ao anjo: como sabereis isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada na idade. De repente o anjo responde, aí ele disse: eu sou o anjo Gabriel. Eita Jesus! Zacarias, eu sou o anjo Gabriel, que assisto diante de Deus, e eu fui enviado, aleluia, aleluia, por Deus a falar-te, menidade, estás alegres, nova, eis que ficarás mudo, porque está duvidando. Zacarias vai ficar mudo porque está duvidando. Glória a Deus! E não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam. Ele está dizendo, até que a tua esposa fique grávida, até que a tua esposa tenha luz, vai ficar mudo. Aleluia! Vai ficar mudinho assim. Olha que coisa. Aleluia! Pensou? Deus! Já pensou? Ele duvidou? Glória a Deus! Não duvide, creia, somente creia. Aleluia! Todas as causas impossíveis. Não duvide, só creia. Não adianta discutir, não adianta bater boca. Só entrega na mão de Deus, acredite e creia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eis que ficará mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não crestes nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. E o povo todo esperando lá fora Zacarias e maravilhavam. Eles maravilhavam-se de que tanto se demorava dentro do templo Zacarias. Então eles ficavam maravilhados, falando alguma coisa ele está vendo, alguma visão ele está vendo. E saindo Zacarias não lhes podia falar. Então entenderam que tinha tido uma visão no templo e falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Aí ela engravida. Aí na continuação aí, estou terminando, no 6º mês, foi o anjo Gabriel, o mesmo anjo. Aleluia! Foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada, com um homem cujo nome era José. Eram os noivos, namoravam. Aleluia! José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada do Senhor. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Mais uma vez o anjo Gabriel. Glória a Deus! Louvado seja Deus. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendito és entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, pois considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e porás o nome de Jesus. Este
Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem, sou virgem? Eu não conheço homem, como será isso? Como que eu vou gerar um filho? Como que eu vou engravidar? E respondeu o anjo Gabriel e disse: descerá sobre ti, aleluia, o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo, e te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Deus. Eis que também Isabel, olha o que ele fala: eis também que Isabel, a tua prima, Maria era prima de Isabel, João Batista e Jesus, primo de segundo grau, filho dos primos. Aleluia. Aí Gabriel, o anjo, fala assim para Maria: eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice. É este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a tua serva, eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aleluia! Glória a Deus! Vou fazer diferente hoje aqui. Vou pedir para a banda ficar aqui no meio. As crianças. Glória a Deus! Quem é solteiro aí? Tem alguém solteiro no meio da igreja? Vem para cá, jovens. Vem para cá. Já estamos terminando. Vem para cá. Veio. Oi, meu moço. Presta atenção, olha para mim. Igreja, fique de pé em nome de Jesus. Estamos em guerra. Glória a Deus! Eu vou ler o versículo e você tem que guardar no coração e levar para ti. Não precisa abrir a Bíblia. Está em Lucas, capítulo 39, primeiro 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade da Judeia, e entrou em casa de Zacarias, sacerdote, esposo de Isabel. E entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Vem mais para cá, pode juntar mais. Pode juntar. Mais lenha. Agora quem quer vir também? Se quiser vir a igreja toda, arrasta os brancos para lá. Vai cair uma porção aqui dobrada. Quem quer? Quem quer vir aqui na frente? Vem, irmão, vem. Vem para Deus fazer um grande ministro na casa do Senhor. Pode vir. Vem. Cadê as 4 pessoas que não são batizadas? As 4 que não são batizadas, que levantou a mão, já temos aqui, né? Vem, irmão, você vem aqui. Esse João Batista, escute só, ele veio para preparar o caminho de Jesus. Você lê na Bíblia, você vai ver que tinha
E eles falaram: que Espírito Santo? Glória a Deus. Aí Paulo fica: vocês foram batizados em quem? Nós fomos batizados em João Batista. Porque Batista, João Batista batizava com a areia do mar. O povo se arrependia, eles batizavam com a areia do mar. Batizavam um povo. Só que o povo só era batizado e não tinham recebido o Espírito Santo. Liga agora, liga o pensamento com Deus. Fala aí no teu coração: eu quero, Jesus, esse avivamento dentro de mim. Aleluia, glória. Fala assim: eu quero, Jesus, esse avivamento dentro de mim. Alexandra, quando era mais jovem, irmão, mais jovem, ela falou: pai, essa noite, faz tempo que isso na igreja, faz tempo. Eu peguei e fui orar na madrugada, umas 6 horas da manhã, fui orar, e o Espírito Santo me visitou, pai, aleluia, na glória, me visitou no meu quarto, pai, recebi uma força tão grande. Oh, glória, mais glória, receba o Espírito Santo, jovens. Conjuntos, seja cheio do Espírito Santo. A nossa guerra é contra o mal. Seja cheio do Espírito Santo. Começa a abrir a boca e falar: derrama em mim o Espírito Santo. Começa a falar: derrama em mim o Espírito Santo. Quem quer renovar nos fundos, fala: derrama em mim o Espírito Santo. Se você já é cheio do Espírito Santo, para Deus, minha vida nesta noite. Deus, minha vida nesta noite. Você que nunca mais falou em mistério, os dons está dentro de você. Os dons está dentro de você. Aleluia. Começa a abrir a boca e profetizar. Começa a abrir a boca, aleluia, adorar. Aleluia, santo, 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 santo é o Senhor. Receba o Espírito Santo. Começa da glória, 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 começa da glória, 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 começa da glória, 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 glória. E o Senhor diz assim: e colocará as mãos sobre eles e eles receberão o Espírito Santo. Começa da glória, 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 glória. Começa da glória, recebe o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo.
Eu me segurei para não vomitar. Tem alguém que sentiu essa de vômito? Não tenha vergonha. Deus quer te curar nesta noite. Tem alguém que sentiu essa de vômito? Corre aqui na frente. Tem alguém? Levante a mão, pelo amor de Deus. Sentiu essa de vômito muito forte. Tem alguém aqui que sentiu essa de vômito? Sentiu tontura? Segura para não cair. Jesus está restaurando a tua vida nesta noite. Ele está direitando o teu caminho nesta noite. Você vai sair determinado desta carta nesta noite. Você vai sair diferente. Nunca mais Satanás vai dar você na sua vida. Glória, 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 glória. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas são por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Deixa eu te contar. Quando a gente chora a presença de Deus na nossa vida. Aleluia, Jesus. Quando a gente chora, aleluia, porque Deus entrou no nosso coração. Aleluia, só Ele tem poder aqui também no coração. Só Ele tem poder, aleluia, glória, 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 glória. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei na sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. E um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que pedido estou agora pra você. Eu sei o novo tempo pra você. Te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei na sua boca, te abençoarei. João Batista ele batizava nas águas. Os irmãos da igreja vão te batizar nas águas. Mas Jesus batiza com fogo. Ele batiza com fogo e com o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo e começa a falar da coisa. Prazer, histórias. Olha, deixa de se conhecer. Espírito
do mar.